Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje temos mais uma atividade do ciclo de palestras dos cursos de pós-graduação Lato Sensu, da Agência de Educação Digital e à Distância da UFMS. Se você está chegando agora por aqui, sempre na última semana do mês, nós vamos receber no canal da GEAD convidados e convidadas muito especiais, grandes pesquisadores e pesquisadoras de cada área, trazendo conteúdo de qualidade e contextualizado com as demandas de atuação profissional de vocês, futuros especialistas. Essas conversas serão mediadas pelos nossos coordenadores de curso, que convidaram pesquisadores especialistas em diversas temáticas relacionadas às áreas de atuação dos cursos, para tornar possível essa ação que vai agregar outras oportunidades de aprendizagem na sua trajetória da pós-graduação. E para não perder nenhuma atividade do ciclo de palestras, é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações de todas as transmissões. Você também pode convidar outras pessoas para acompanharem o ciclo de palestras no canal da GEAD. Quem assistir ao vivo receberá um certificado de participação. É importante lembrar que todas as palestras ficarão disponíveis no nosso canal, caso você queira compartilhar ou assistir novamente. Queremos agradecer nosso convidado de hoje, que reservou um tempo na sua agenda de forma voluntária para se conectar conosco e compartilhar conhecimentos nesse espaço virtual. E agora passo a palavra para a professora Ana Carolina Pontes Costa, coordenadora do curso de Tutoria em Educação à Distância, para conduzir as atividades de hoje. Desejamos uma excelente palestra e até breve! Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma atividade do nosso ciclo de palestra dos cursos de pós-graduação Lato Sensu aqui da GEAD. Eu sou a professora Ana Carolina, professora da Faculdade de Educação aqui da UFMS e atualmente sou coordenadora do curso de pós-graduação em Tutoria em Educação à Distância. Eu sou formada em pedagogia, tenho mestrado e doutorado em educação. Hoje nós iremos iniciar a nossa quarta palestra e sempre, como a professora Daiane disse, na última quarta-feira do mês, e neste caso, antecedendo a disciplina de gestão da aprendizagem online, convidamos um profissional referência na temática para conversar um pouco com vocês. Quem é o nosso convidado de hoje é o professor Luiz Ottoni Meirelles Ribeiro, do IFSU. O professor Luiz Ottoni é professor do Programa de Pós-Graduação em Educação do IFSU, doutorado e mestrado, é líder do grupo de pesquisa TEDCom, Tecnologias Educacionais e Conectividade e Mobilidade, é professor visitante do Programa de Pós-Graduação em Educação e Ciências da FURG e docente do Centro de Ciências Computacionais C3 da FURG. É professor doutor em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Informática na Educação, mestre em Tecnologia, especialista em Educação Continuada e à Distância pela UNB, especialista em Controle de Processos pelo Cefet de Minas Gerais. Atua na educação profissional de nível técnico e tecnológico desde 1988 no IFSU, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul Rio Grandense, que é o antigo Cefet Rio Grande do Sul. Chefiou e implantou o Departamento de Educação à Distância do IFSU. E para conversar hoje com vocês, ele vai proferir a palestra Competências Digitais com IA para Mediação da Aprendizagem Online. Professor, você terá de 40 a 60 minutos para proferir a sua palestra e depois teremos um tempo adicional de 20 minutos respondendo algumas questões que você pode deixar durante a palestra no chat aí no YouTube. E não se esqueçam que a lista de presença, ela será disponibilizada ao final da palestra. Então, se você está assistindo essa palestra em tempo real, nós colocaremos um link da lista de presença e nós temos até 60 dias para fazer a emissão desse certificado.
Você terá que estar logado com algum e-mail, não precisa ser necessariamente da UFMS. Professor, fique à vontade. Primeiramente, muito obrigado pelo seu aceite em conversar conosco. É um momento muito importante nos cursos de pós-graduação da UFMS, em especial da GIAD, que é um momento de trocas e de conhecimento com algum especialista, não necessariamente professor da UFMS, para aprofundar os conhecimentos relacionados sempre à próxima disciplina que irá acontecer. Então, fique à vontade. Boa noite, Carol, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal do YouTube. É um prazer estar aqui com vocês e podemos fazer nesta noite um intercâmbio, né? Uma troca de experiências, uma conversa, muito mais do que uma palestra, mas realmente compartilhar um pouco da nossa visão, do nosso olhar, que nós desenvolvemos no nosso grupo de pesquisa, o TEDCom. Eu sou líder desse grupo de pesquisa, junto com o professor Igor Bederode, que está também aqui nos assistindo, e eu agradeço a todos vocês e ao UFMS pela generosidade, né, de compartilhar conosco este espaço. Então, vamos começar, né, a nossa palestra. Então, nós vamos trabalhar com o tema Competências Digitais com Inteligência Artificial para a Mediação da Aprendizagem Online. Essa é uma temática que começou a borbulhar, né? Se nós pensarmos que no último trimestre de 2022, nós tivemos a mídia dando uma atenção toda especial para o ChatGPT. E dali em diante foi uma verdadeira maratona, não só da OpenAI, que é a empresa que desenvolveu o ChatGPT, como de outros concorrentes, né, como o Google lançando o Bard, depois o Gemini, trocou de nome, né, o Gemini, a Microsoft como acionista da OpenAI com o Copilot, e nós temos também a Claude, né? Então, são várias outras inteligências artificiais generativas que vieram a conhecimento do público em geral, e isso disparou uma verdadeira corrida. Dentro da nossa temática, nós começamos falando da questão das competências digitais. E em outubro de 2022, bem naquele trimestre generoso da mídia, né, nós tivemos o lançamento da última versão, uma versão atualizada desse quadro de competências digitais para cidadãos. O JRC, um instituto de pesquisa na Europa, financiado pela União Europeia, lança então a atualização deste levantamento, aonde é levado em conta exatamente isso. Quais seriam as competências digitais necessárias aos nossos cidadãos neste século XXI. Tem aqui o link, essa é a versão em inglês, mas nós temos uma versão resumida em português, feita por 3 autores, entre eles Antônio Moreira, que é bem conhecido no meio acadêmico. É uma versão resumida e eu deixo aqui o link para vocês. Já para os mais ansiosos, eu já deixo bem claro que os slides da nossa apresentação estarão disponíveis e serão compartilhados com todos sem problema, ok? Para que vocês possam ter acesso aos links. Não vou falar de todo o material, em especial nos interessa para a noite de hoje as competências dos cidadãos interagindo com sistemas de IA. Nesta página que eu estou mostrando para vocês, deste relatório de pesquisa, nós temos 5 perguntas, 5 questionamentos, que eu vou ampliar aqui para facilitar a todos. O que os sistemas de IA fazem e o que não fazem? Essa era uma necessidade de todos nós sabermos isso. Como funcionam os sistemas de IA? Quando interagir com esses sistemas? Os desafios e a ética no uso da inteligência artificial, um assunto que preocupa muita gente,
e as atitudes em relação à agência, né, o agents, né, o controle do ser humano sobre esses sistemas. Se nós olharmos, eu procurei tirar 2 notícias deste ano de 2024 sobre a questão da inteligência artificial. Eu falo dessa primeira notícia, que é um estudo conduzido pelo LinkedIn aqui no Brasil, e que traz essa revelação aqui no Brasil, gente, não é internacional essa pesquisa. Então, com os profissionais aqui no nosso país, 74% estão prevendo que a IA vai transformar suas rotinas de trabalho já em 2024. Vejam bem, 3/4, né, das rotinas dos profissionais têm essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, 56% desses entrevistados admitem, né, e falam, né, que não sabem como fazê-lo. Né? Então, veja que esse é um campo muito grande de formação continuada e até mesmo formação inicial, para que nós saibamos, né, mais sobre a inteligência artificial. Numa outra pesquisa, agora olhando para o mundo do trabalho, para os empregadores, nesta pesquisa feita pela Amazon Web Services, nós temos ali o levantamento de que 97% dos empregadores planejam usar soluções baseadas em IA até o ano de 2028. Por que eu trago isso? Porque se nós olhamos para o mundo do trabalho, não estou falando de mercado do trabalho, estou falando para o mundo do trabalho, nós vemos que tanto os profissionais que estão atuando quanto os empregadores manifestam de maneira muito clara o impacto que a inteligência artificial vai ocasionar, né, nesses setores. Se o mundo do trabalho sofre este impacto, todas as profissões, de alguma forma ou de outras, serão, então, afetadas. E a educação, o cenário educacional, ele não vai passar ao largo, né? Não vai passar sem também sofrer as pressões e as influências, né, relacionadas à inteligência artificial. E é sobre isso que nós vamos procurar conversar na noite de hoje. Se nós olharmos a área dos estudos acadêmicos, quando nós falamos de inteligência artificial na educação, nós podemos ver mais ou menos isso classificados em 3 grandes grupos, como Holmes aqui nos explicita. Aprender com a IA, quando nós, então, falamos das ferramentas, plataformas, né, que podem ajudar estudantes, educadores e os próprios sistemas informatizados que incorporam a IA nos processos de ensino e aprendizagem. No aprender sobre a IA, o enfoque é outro, é sobre realmente saber sobre a inteligência artificial, e aí tem as 3 subdivisões que eu não vou aprofundar, e o aprender para a IA no sentido realmente do impacto da inteligência artificial nas nossas vidas, na sociedade como um todo. Nós vamos procurar nos concentrar nesta noite sobre o aprender com a IA, considerando a inteligência artificial, a sua potencialidade como uma ferramenta mental, como uma mind tools, como o David Jonassen nos traz. Dentro deste cenário, muitas vezes profissionais da educação, né, tanto docentes quanto tutores, se preocupam com a inteligência artificial porque é mais uma sobrecarga, mais uma demanda. E nós assumimos diversos papéis nesse sentido, desde aqueles que se negam, os negacionistas, os indiferentes, os entusiastas, né, que pensam, vou usar sempre, mas a nossa postura é uma questão de conhecer os problemas, os riscos e decidir quando e como usar. E eu acho que essa é a postura mais sensata, principalmente neste momento. Uma das maiores preocupações de quem atua na educação é de como a inteligência artificial atua, né, na produção dos trabalhos acadêmicos. E aí eu pergunto a vocês,
quantos já ouviram falar dessa expressão, plagiarismo? Então, ela é uma palavra, uma concatenação de inteligência artificial e plágio. Então, poderíamos, de forma simples, dizer que significaria plagiar usando a inteligência artificial. Mas eu já recomendo, devemos ter cuidado com a palavra plágio, porque ela é muito pesada, tem uma conotação de contravenção. Mas eu quero que a gente reflita um pouco antes, voltando o olhar, como eram as pesquisas, né, antes da IA? Como eram os problemas do plágio? Vamos nos lembrar das enciclopédias de papel, onde, dependendo da idade de vocês, muitos experimentaram, assim como eu, o escrever, né, ir nas bibliotecas, pegar as enciclopédias e, de forma manuscrita, lá em folhas de papel ao maço, copiar longos trechos pesquisando nas enciclopédias. E às vezes era simplesmente uma cópia. Quando nós fomos para a era Google, lembrem-se, muitos de nós, os professores deixavam, né, a gente pesquisar no Google, mas tinha aquele comportamento ainda. Não, pode até pesquisar no Google, mas tem que escrever o trabalho à mão. E isso, na verdade, só trazia uma grande dificuldade para os educadores, até mesmo em verificar se o aluno realmente tinha só copiado ou se ele tinha elaborado em cima do material. Na época, né, com o avanço da internet, a gente pode dizer que começaram a surgir os programas que faziam a detecção de similaridades. Presta atenção nessa palavra, similaridade. Nós estamos falando de plágio, né? A similaridade nos textos, quanto era detectado. Só que a maior parte dessas ferramentas, com a inteligência artificial, tornaram-se obsoletas, né? Quase todas, em sua maioria. Há um esforço grande dessas mesmas empresas agora em incorporar as ferramentas de IA e fazer a sua detecção. O Plágios, né, é um exemplo de um recurso, né, anterior à IA, né, essa nova onda da inteligência artificial, e que agora também não só faz essa detecção de similaridade, mas também tem o recurso de identificar se o texto foi gerado ou não por inteligência artificial. Mas eu quero trazer isso para vocês porque não é um terreno de consenso. A própria OpenAI, criadora do ChatGPT, colocou logo no início, ali em março de 2023, fevereiro de 2023, ela colocou uma ferramenta para detecção de texto produzido por IA, e em um mês, nem 2 meses depois, a própria OpenAI retirou essa ferramenta porque ela já não tinha muitos casos de falsa detecção ou de erro na detecção, seja dizendo que tinha sido feito por IA e não era verdade, ou que não era um texto gerado por IA e tinha sido gerado por IA. Então, vejo que é um terreno bem complexo, até em termos de segurança jurídica. Os estudantes, por sua vez, também tiveram a sua engenhosidade estimulada com a inteligência artificial. E aqui eu quero mostrar um pequeno vídeo bem rapidinho, né, onde falamos desses recursos. Atenção, professores, seus alunos estão trapaceando. Se você for no Google agora e pesquisar por esses termos aqui, clica no primeiro resultado e traduz o site para o português. Essa é uma ferramenta gratuita que você pode criar trabalhos inteiros. Só clicando nessa primeira opção aqui, descrever o que você precisa, por exemplo, eu vou pedir a história do surgimento da internet, o nível acadêmico do texto, tem 4, ensino médio, faculdade, mestrado e até doutorado, número de páginas que você quer no seu trabalho e até o número de fontes. É só você dar mais algumas descrições do que você precisa, e clicar nesse botão gerar redação. Em poucos segundos a inteligência artificial vai gerar um trabalho completo para você, que você pode baixar em formato doc e abrir no Word. Aí você já sabe, né? Isso. Então vejam, né? Hoje nós temos, então, serviços que estão sendo disponibilizados e que permitem que
você, né, que o estudante produza, solicite um trabalho acadêmico e é cobrado esse serviço, e tem equipes de profissionais que garantem até mesmo o que eles chamam de zero plágio. E vamos mais além, garantem que este material produzido, pago, comprado, né, ele não vai ser detectado nas ferramentas de IA, apesar de ser produzido com inteligência artificial. Então, é importante a gente dizer isso, que isso é um cenário, é um mercado que está em expansão, né, e que nós temos questões éticas, né, que são importantes serem refletidas. Além disso, se não bastasse as questões desse mercado, né, que explora esse filão, né, vamos dizer assim, nós também temos a evolução de ferramentas que podem auxiliar as pessoas a humanizar os seus textos. Vou passar esse outro pequeno vídeo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando bem claramente. Você está usando o ChatGPT errado para fazer seus trabalhos. 90% das pessoas que usam o ChatGPT na faculdade ou na escola vacilam nesses dois pontos. O primeiro é que só dão Ctrl+C e Ctrl+V nos textos, e isso é uma maravilha para ferramentas que identificam plágio, porque elas conseguem encontrar um padrão de escrita em textos feitos por IA. O segundo, nas referências. O ChatGPT às vezes inventa referências falsas para os próprios textos que ele gera, porque ele foi treinado para ter uma alta variabilidade nas respostas. Mas pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar como não errar mais nisso. Para escapar dos identificadores de IA, eu descobri uma ferramenta com um seguidor que é professor e utiliza ela para corrigir os trabalhos. O nome é Undetectable AI. Então, antes de pegar todo o texto e meter no teu trabalho, copia ele e cola nessa ferramenta. Aí é só clicar em humanizar texto, que ele vai quebrar os padrões da IA sem alterar o conteúdo nem o entendimento do texto. E para resolver a questão das referências é... Então, vejam, a tecnologia ela anda tão rápido, o avanço da inteligência artificial está de forma tão exponencial que você já tem as ferramentas que humanizam o texto. Temos ferramentas até que analisam o padrão de escrita. Então, por exemplo, se eu coloco textos escritos por mim, ela detecta o meu padrão de escrita e ela consegue imprimir o meu estilo, o meu padrão de escrita num texto produzido por IA, fazendo, então, também um outro processo de humanização e de deixar com o meu estilo de escrever. Isso é para que a gente entenda como... por isso que é muito difícil realmente que as ferramentas consigam um grau de confiabilidade nesse sentido. Uma das ferramentas que parece ter assim, um grau maior de sucesso, mas que passa pelas mesmas dificuldades, é o Hive Moderation. Aqui eu mostrei só um exemplo para vocês de um texto gerado por IA e ela deu uma taxa lá de 79%. Esse aqui é a ferramenta Undetectable, tá? Que, né, aí você coloquei o mesmo texto para fazer o processo de humanização e observa que após essa tarefa, a mesma ferramenta Hive Moderation, ela caiu, né, praticamente eliminou, né, a capacidade da ferramenta de detectar o texto gerado por IA. Mas isso como eu falei para vocês, é algo que está em constante evolução. O que eu quero chamar a atenção aqui, que tudo isso está dentro de um arcabouço onde nós estamos discutindo ainda, atualmente, sobre as questões de autoria e inteligência artificial. E esta é uma excelente obra do Pedro Perdigão de Lana, onde ele discute as questões do direito do autor, domínio público e tudo isso, a autoria, junto com a questão da inteligência artificial. Para quem se interessa sobre essa temática, eu recomendo a sua leitura. Estes vídeos que eu mostrei só um trecho para vocês, eu coloquei na íntegra o link para que vocês depois possam ver, né, os vídeos desses youtubers que trouxeram essa pequena mensagem aqui. Mas, indo além da preocupação com o plágio, com a inteligência artificial, né, no sentido da preocupação realmente, eu quero mostrar para vocês que nós temos um enorme campo de potencial a ser explorado.
Para quem instalou a última versão atualizada do Microsoft Edge, o navegador, né, vai perceber que no canto superior direito, aqui onde está aquela seta, aquele raio em amarelo, nós temos um ícone novo que surgiu, que é o Copilot. Tínhamos um Copilot experimental no canto inferior direito da tela do Windows, mais atualizado, mas agora nós temos no navegador, no canto superior direito. O Copilot, como eu falei para vocês, pela Microsoft ser uma das principais acionistas da OpenAI, por trás do Copilot nós temos, então, o ChatGPT, ok? Muitos não sabem, então vocês, ao usarem ali o Copilot, vocês vão estar usando, né, um ChatGPT customizado pela Microsoft para as suas necessidades. Mas o que é possível fazer com isso, Tony? Muitos me perguntam. Então eu digo para vocês que uma das coisas mais simples, por exemplo, e de impacto educacional, eu posso estar olhando um vídeo no navegador, no YouTube, e eu abrindo o ícone do Copilot, ele é sensível à aba do navegador que está aberta, e eu poderia, por exemplo, pedir para ele fazer o resumo daquele vídeo, o que é algo extremamente interessante, porque ele faz isso com o vídeo em qualquer idioma. Também posso utilizar um plugin, né, copilotos, plugins que estão disponíveis para você instalar no navegador, como, por exemplo, o arpa.ai, que me dá a mesma funcionalidade de fazer um sumário, né, um resumo do vídeo. Se eu utilizar esse recurso, mais do que um resumo, eu consigo ter os marcadores temporais, né, os marcadores de tempo, o que é muito útil, porque eu posso, ao tentar recuperar uma informação em um vídeo, clicar no marcador de tempo e o vídeo no YouTube vai direto para aquele ponto que é do meu interesse. Dentro do ChatGPT, nós temos agora, desde o lançamento da versão 4, nós tivemos uma migração do que ele chamava de plugins para GPTs, dentro do ChatGPT 4, né, que é a versão paga. E um GPT que está lá disponível é o Video Summarizer, né? O Video Summarizer, ele permite fazer exatamente esse processo em relação aos vídeos. Está aqui o QR Code, vocês podem parar, pode acessar quem assina a versão paga, né? E quando eu chamo ele dentro da janela do ChatGPT, ele faz o resumo. E eu, com esse material de resumo do vídeo, eu posso, interagindo com a inteligência artificial, pedir para ela manipular essa informação. Então, aqui eu pedi para ele resumir o vídeo, ele fez um resumo de um vídeo em inglês, mas poderia ser em qualquer idioma. Depois, eu peço para que, em português, que ele crie um sumário de tópicos principais e secundários. E aí eu pedi para ele botar o timecode para que facilitasse o meu acesso, com um link clicável. Então, simplesmente eu dei essa solicitação para o ChatGPT e ele me gerou isso de uma forma automática. Hoje em dia, a inteligência artificial, ela me permite, principalmente agora com o ChatGPT, que eu integre esses plugins, esses GPTs, essas funcionalidades, chamando dentro de uma janela de interação com a inteligência artificial plugins diferentes. Aqui no caso, só para exemplo de vocês, eu peguei aquele sumário e chamei um outro GPT, que é o Whimsical, né? E o Whimsical ele me faz diagramas, fluxogramas, mapas mentais. E aí eu pedi para ele transformar aquela informação de resumo com o timecode num mapa mental detalhado. Olha só o que ele fez. Ele criou ali um mapa mental com o timecode para facilitar o meu acesso. Então, imagine o potencial educacional. Um estudante pode pegar o vídeo do professor, gravado pelo professor, pelo tutor, e aí ele extrai, faz o resumo, coloca isso de forma organizada e coloca ali o timecode. E eu poderia continuar fazendo perguntas específicas daquela aula que foi gravada, daquele vídeo que está no YouTube. Então, muito potente, né, de uma funcionalidade didática para auxiliar tanto educadores quanto os estudantes no aprendizado de conteúdos.
Mas eu posso ir muito além. Eu poderia, desse resumo, pedir para a própria inteligência artificial expandir. Então, ali eu fiz o seguinte pedido, como exemplo para vocês. Explica o conteúdo abordado da transcrição de uma maneira didática, em etapas, para que um usuário leigo compreenda a explicação. Isso pode ser muito útil para tutores, quando a explicação gerada, disponível no material didático, não é suficiente e o estudante continua com dúvidas. Então, eu posso pedir para a inteligência artificial me auxiliar a fazer um outro enfoque, uma explicação de uma forma mais didática, mais passo a passo. Então, eu posso expandir e aí, aqui no caso, o ChatGPT fez uma explicação ainda mais detalhada daquele vídeo, que já era bem didático, gente. Também posso trocar o contexto. Imagina, né? Eu fiz um prompt onde eu pedi para a inteligência artificial se comportar como um especialista em educação inclusiva e com experiência no designer educacional. Então, através dessa persona que eu pedi para que a inteligência artificial, no caso aqui o ChatGPT, assumisse, eu pedi que ele preparasse essas mesmas explicações didáticas anteriores para um aluno com dislexia. Olha o potencial inclusivo, né, desta ação. E aí, então, ele preparou explicações como para um aluno com dislexia. Poderia colocar qualquer outro tipo de laudo, e aí ele faz uma nova abordagem, então estou trocando o contexto. Estão percebendo? A ferramenta, né? É como se eu tivesse um estagiário de luxo, nós brincamos, né, nos nossos grupos de pesquisa, né, com os meus colegas que pesquisam sobre IA, que a inteligência artificial é como um estagiário muito qualificado que me ajuda a olhar, preparar materiais, fazer a minha ação aqui educativa. Essa é a tela atual, né, a partir, faz uma semana, 2 semanas, que a OpenAI lançou o ChatGPT 4o, de Omni, né? Então, a nova tela do ChatGPT, ela está aqui com essas possibilidades dos 3 modelos, né? O GPT 3,5, o 4 e o 4o. Agora eu quero mostrar para vocês um exemplo de como eu posso, ao criar uma instrução, que a gente chama de prompt, né, para a inteligência artificial, eu posso dar para ela essas características, né, da persona, do profissional, e pedir para ela realizar uma tarefa. No caso aqui, eu estou pedindo para ela criar textos alternativos para imagens, o que é muito importante no caso de estudantes cegos que vão acessar o material quando encontram figuras para que tenha uma descrição daquela imagem que ele não enxerga. E assim, o ledor de tela, no caso, o programa que ele usa para navegar na internet, vai ler, né, esse texto alternativo. Então, a partir desse prompt, né, que vocês vão ter acesso a muitos exemplos na internet também, né, eu coloquei uma fotografia aqui de uma germinação de um grão de feijão e, sem falar muita coisa, ele pega e descreve, o ChatGPT faz uma descrição. É lógico que ninguém vai pegar e copiar esse conteúdo nu e cru da inteligência artificial e já entregar para o aluno ou já dar como 100% correto. Nós nunca devemos fazer isso, a responsabilidade é nossa, nós devemos ler a resposta da inteligência artificial, verificar a exatidão dos conceitos, se ele citou algum autor, alguma referência, links, tudo tem que ser verificado, pois a inteligência artificial ela alucina. Quando ela não sabe, quando ela tem uma lacuna de conhecimento, ela inventa. Então, eu tenho que tomar cuidado no uso com ela, né? Então, a gente tem que usar realmente da nossa competência, da nossa especialidade para verificar as informações que estão aqui. Mas, no caso, usando esse material como matéria bruta inicial, eu já tenho, como educador, um grande caminho, né? Como se fosse assim, uma preparação boa,
né, para que eu resolva, para que eu consiga entregar o material de qualidade para o meu estudante. E é lógico, eu tenho que lapidar a informação. Com o ChatGPT-4, se tornou possível, então, eu criar GPTs. Então, é esse comando, se eu utilizo ele com frequência de gerar textos alternativos de imagens, eu posso criar o que ele chama de GPT, né, que nem tem lá o vídeo summarizer que eu falei nos slides anteriores. Neste caso, eu criei um GPT chamado TAI Test Automation, foi o nome que eu dei lá, com essas instruções. E vocês podem utilizá-lo, quem se interessar, é gratuito, né? Basta assinar ali a versão lá do ChatGPT, você tem acesso a esse GPT. Até uma novidade, né? A própria OpenAI, né, por enquanto, né, com o lançamento do ChatGPT, ou ele abriu, né, o acesso ao GPT-4 ou de maneira gratuita, com interações limitadas durante o dia. Então, é uma possibilidade de vocês testarem essas funcionalidades. Esse mesmo prompt aqui vocês podem utilizar no 13,5 e podem até tentar experimentar ele em outras inteligências artificiais, como o Gemini, né, o Claude e outras aí que nós temos. Aqui é o QR Code para quem se interessar em usar isso. Vejam que esse texto alternativo ele não é só útil, ele não é útil somente para pessoas cegas, até mesmo pessoas com dificuldade de aprendizagem ou simplesmente querem uma explicação detalhada da interpretação de um infográfico, por exemplo, de um gráfico, de uma tabela, podem se valer dos recursos gerados por essa explicação, né? Uma outra possibilidade é essa que eu vou mostrar para vocês, né? Estamos vendo das potencialidades didáticas da inteligência artificial. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de como um professor que já tem uma aula gravada, né, no nosso idioma, em português, ele pode pegar esse mesmo material e solicitar que a inteligência artificial faça a dublagem para um outro idioma. Muito útil quando nós recebemos estudantes, intercambistas, que vieram de outros países e que naquele período inicial, ali nos meses iniciais de adaptação, tem muita dificuldade, às vezes, em entender o nosso idioma. Então, vou dar um exemplo do que nós já temos ferramentas de inteligência artificial, como a Hagen, né, que nos possibilita fazer isso. Just imagine the incredible possibility of recording a video in Portuguese and then effortlessly converting the audio to Spanish, English, Korean, Chinese, or any language your heart desires, y muchos más. Las opciones son infinitas. Sin embargo, lograr una sincronización labial perfecta y usar tu propia voz para este nuevo idioma es fundamental. Es un nuevo universo, ¿verdad? Vamos a probar? São novas possibilidades que as ferramentas de inteligência artificial trazem para todos nós, educadores. Desejo um sucesso a todos vocês na experimentação destes novos recursos. Então, vejam, eu gravei esse vídeo todo em português e aí eu, claro, pedi para a ferramenta ora para inglês, até com sotaque lá australiano do inglês, né? E o espanhol, né? Também lá com um sotaque, acredito eu, um sotaque mais basco, né? Da Espanha. Qual a vantagem de usar isso, né? O professor, ele dificilmente ele teria condições de regravar todos os seus vídeos ou até mesmo ter o domínio do idioma para rapidamente preparar o material alternativo para um estudante intercambista. Então, eu acredito que ferramentas como essa auxiliam o professor a preparar materiais customizados para os estudantes. Quase todos nós temos uma jornada de trabalho extremamente intensa que realmente nós não teríamos tempo para dar conta desses desafios e nem recursos financeiros, né? Outra possibilidade
é de nós pegarmos um texto, um roteiro, né, gerado, e com esse roteiro pedir para a inteligência artificial gravar um áudio. E tanto a ferramenta anterior, né, a Hagen, quanto o Eleven Labs, eu consigo que ele detecte o meu padrão vocal. Então não é uma outra voz artificial, é a minha voz, ele detecta o meu padrão vocal. Né? Vocês viram no vídeo que ele fez a sincronização labial, né? Então dando mais naturalidade. E aqui, apesar de eu não ter alimentado com uma grande quantidade de áudios, né, mas ele conseguiu ainda pegar o meu padrão vocal, mas se eu tivesse colocado áudios melhores, talvez essa vocalização do texto tivesse saído até melhor. Está um pouquinho artificial, mas eu acho que vocês ainda detectam que é o meu tom de voz. Bem-vindos! Hoje vamos explorar uma ferramenta inovadora que está transformando a maneira como educadores compartilham conhecimento. Preparem-se para descobrir como a síntese de fala está revolucionando o campo educacional. Imagine poder criar roteiros didáticos detalhados, personalizados para suas aulas. Com a ferramenta da... Então vejam, né? Eu poderia ter textos escritos até produzidos ali em conjunto com a própria inteligência artificial e o professor pode então gerar um material em áudio. Lembrem-se, nós temos estilos cognitivos, estilos de aprendizagem diferenciados. Quantos de nós não gostam de aprender através de um podcast, ouvindo palestras? Outros gostamos de ver vídeos, outros preferem a leitura num livro impresso, mas nós não temos todos o mesmo estilo, né, de aprendizagem, ou a mesma preferência midiática. Então, essas tecnologias podem me ajudar rapidamente, como educador, a produzir mídias diversas para atender o estilo cognitivo dos nossos estudantes. Tudo isso é possível através do que a gente chama do prompt, né, que é realmente o elo mágico de comunicação com a inteligência artificial. Quem se interessar a mergulhar um pouco mais sobre esse assunto, tem essa fonte gratuita, é um GitHub muito bem estruturado, com a explicação bem didática, bem direta das estratégias de engenharia de prompt. Está o link aqui nos slides, que vocês vão ter o acesso, e mergulhem, vale a pena, viu? É um material muito bem preparado. Mas, de uma maneira bem rápida, né, nós podemos dizer que um prompt bem estruturado, ele tem a primeira coluna ali da tabela, a função, ou seja, como que você quer que a inteligência artificial interaja com você, qual é a tarefa que você está pedindo para ela realizar e o formato que você quer que ela lhe entregue. É uma lista, é um texto, é uma tabela, é um código de computação, de programação. Então, como que você deseja que seja feita essa entrega? Se tiver pelo menos esses 3 elementos principais no teu prompt, você vai ter uma boa experiência, né? Vai fazer a sua experimentação com a inteligência artificial. Eu recomendo, para quem nunca testou interação com um prompt, eu recomendo um prompt do Sancler Miranda, que é o arquiteto do conhecimento. Aqui tem os 2 links, um para você copiar e colar no teu chat GPT, ou se você assina o chat GPT Plus, a versão paga, você pode ir no GPT que ele deixou já estruturado. Dentro desse GPT, você pode pedir para que ele te explique um conteúdo que você tenha dificuldade de entender. Né? E ele vai fazer o quê? A primeira etapa dele, ele cria um exemplo, uma metáfora, né? Onde ele procura auxiliar a pessoa a entender daquele conteúdo mais complexo, daquele exemplo que está em dúvida, né? Que você está em dúvida. Então, experimentem, quem tiver oportunidade, que as metáforas são muito interessantes. Isso é muito potente para nós, educadores, porque muitos estudantes, às vezes, a gente faz uma explicação detalhada, mas o estudante tem dificuldade em vencer, né, aquela barreira inicial de um novo conteúdo. Então, uma metáfora bem construída auxilia. E, às vezes, a gente não está com muita criatividade para realmente conseguir bolar um bom exemplo. Gente, você vai interagindo com um prompt como esse, com a inteligência artificial, e
vocês vão ver que ela dá N ideias bem criativas e úteis para que a gente possa selecionar a que for melhor para o nosso caso. Um outro exemplo de uso aqui da inteligência artificial é a análise de documentos mais complexos, documentos em outros idiomas. Muitos de nós temos a dificuldade ao lidar com um idioma diferente do nosso, e a gente pode utilizar a inteligência artificial para nos ajudar a examinar esse documento, tirar as ideias, os pontos principais, e nós podemos fazer, então, a nossa busca, até seleção de materiais, no caso, quando nós estamos numa pós-graduação, que a gente lida com muito material em idiomas diversos, muitas vezes. Então, eu pedi para ele fazer um resumo e esse foi um estudo sobre o impacto da educação, da inteligência artificial na educação, feito pelo Departamento de Educação do Reino Unido, o equivalente ao nosso MEC, o nosso Ministério da Educação, e eu pedi para ele fazer uma análise e levantar elementos de uma análise SWOT. Então, ele fez uma análise do documento todo em inglês, né? Eu já tinha lido o documento, então eu fui verificar, era um teste que eu estava verificando a capacidade dele em fazer uma boa interpretação do documento. Ele fez a análise SWOT, né, com os pontos, com as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, que é a análise SWOT, fez isso de forma resumida na primeira interação. Eu pedi para ele aprofundar, depois eu pedi, então, para ele ver os desafios, né, para a implementação das estratégias do documento. Ele fez essa leitura. Numa terceira sessão, eu tinha pedido para ele me ajudar a ver as estratégias para promover essa mudança da questão da transformação digital com o uso da IA. Ele fez essa análise no documento. E eu, voltando à análise SWOT, agora de forma mais detalhada, ele pediu para ele me gerar uma planilha em Excel, ele me deu uma planilha em Excel, e aqui está a análise SWOT de maneira mais detalhada a partir daquele documento. Quem já fez uma análise SWOT, um estudo de vários documentos, sabe que isso é bem trabalhoso. Então, manipulando, né, utilizando inteligência artificial, pedindo para fazer as correções e fazendo esses ajustes, não é copiar e colar direto, mas fazendo essa manipulação das informações junto com a IA, rapidamente, né, muito mais rápido do que seria no processo convencional, eu consegui chegar a esse resultado dessa tabela. Mais do que isso, eu pedi para ele fazer depois, usando um GPT, até na época era um plugin, que era o Show.me, mas agora eu tenho esse como um GPT, ele me gerou este gráfico, que é outra coisa trabalhosa para nós, educadores. Às vezes, só o fato de pegar a informação de uma tabela, né, de uma fonte de texto, e gerar um mapa mental, o trabalho braçal que eu tenho me consome muitas horas, muitos minutos, que às vezes a gente sabe que não está muito fácil, né, gerir o tempo. Então, ter esse auxílio da ferramenta de IA para me gerar um material para trabalhar com os meus alunos, para mim, é muito importante. Mas eu queria um outro modelo, né? E aí o próprio GPT me mostra que eu teria condições de utilizar outros plugins ou pegar outros diagramas em outros formatos. Eu fui testar uma possibilidade. Aquele mesmo mapa anterior, a partir da tabela, me gerou esse mapa mental aqui. Interessante, né, gente? Eu confesso para vocês, isso aqui para mim é muito útil. Acredito que seria útil para o estudante, para ele estudar, para ele revisar as informações e até mesmo para usar na sala de aula para me auxiliar na apresentação do conteúdo. Tudo isso, gente, se nós articularmos esse potencial da IA com os repositórios de recursos educacionais abertos, objetos de aprendizagem, que estão licenciados, que me permitem um remix, eu posso usar a IA para remixar, para reautorar, trabalhar em cima desses materiais existentes e gerar materiais derivados para trabalhar com os meus alunos. Então, se eu juntar os recursos educacionais abertos e essa funcionalidade da IA, eu tenho uma possibilidade de produzir material cada vez de melhor qualidade e customizado às necessidades específicas de grupos de estudantes.
né? Então, eu quero que vocês olhem com carinho. Eu estou falando de potencial, né? Sempre com uso crítico, uso criterioso, mas avaliando e experimentando o potencial dessa tecnologia, que não é a prova de falhas, mas que tem o potencial de, utilizada por um profissional com competência, de produzir o resultado que ele precisa, né? Sempre com esse olhar e essa competência no uso. Para quem se preocupa, como eu poderia utilizar a inteligência artificial na sala de aula com os meus alunos, ou para criar experiências de aprendizagem mais prazerosas e significativas, tem esse estudo aqui, que foi feito pela FDC, onde ela me dá 30 estratégias, ideias, né, para criar experiências de aprendizagem. Algumas a serem feitas pelo próprio educador e outras que ele pode desenvolver até para estimular o uso crítico e ético com seus próprios alunos. É bem interessante. Eu não vou ler para vocês, mas deixo aqui a dica das 15 ideias para uso de ChatGPT. E muitas delas seriam extremamente relevantes para que os estudantes e os educadores em si compreendam as limitações, né, da própria inteligência artificial, ou seja, realmente uma questão de controle, de agenciamento, de conhecer as limitações da própria IA. Também o CIEB, né, tem um material que foi produzido, uma nota técnica, número 16, sobre a inteligência artificial na educação. Recomendo tal link para quem se interessar. Eu gostaria, chegando mais para o final da nossa apresentação, hoje, para abrir para as perguntas, eu gostaria de falar para vocês que também a geração de imagens com inteligência artificial tem um potencial educacional, né? Usando, por exemplo, entre as diversas ferramentas que existem, o Leonardo AI, de forma gratuita, sem usar a versão paga, eu consigo fazer um uso didático. Aliás, nós já fizemos isso com os nossos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, até na licenciatura, nos bacharelados. A gente tem feito experiências e tem tido resultados interessantes. Para quem não conhece, o Leonardo AI, aqui onde tem esse raiozinho, ele nos dá diariamente 150 moedinhas, né, que eu posso usar esses créditos, esses tokens, para criar imagens. Um X número de imagens por dia. A cada dia se renova isso. Então, qual foi a experiência que nós fizemos? Nós, com um grupo de alunos, estávamos fazendo um documentário, planejamento de um documentário sobre problemas ambientais urbanos, e aí, então, nós precisávamos de uma imagem de ratos dentro de um lixão no meio, num cenário urbano entre casas, né, num terreno baldio entre casas. O que acontece? Quem já procurou imagens gratuitas em bancos de imagem na internet, sabe que muitas vezes você procura e não encontra aquele material que realmente você quer. Você encontra outras imagens, mas nunca bem aquela com a característica que você precisa. Então, a partir da descrição do que eu queria, colocando em inglês, porque esses programas eles trabalham melhor se eu coloco em inglês a tradução do meu pedido, eu consegui a obtenção dessas imagens aqui. Vejam, uma imagem de foto realista que eu poderia tranquilamente usar para a abertura de um vídeo, para ilustrar num material didático, até mesmo para ilustrar um material num caderno temático, né? Sem que eu estivesse infligindo problemas autorais de usar imagens de outros locais, ok? Também poderia usar isso para criar, por exemplo, um storytelling, né? Até tem uma orientanda que está trabalhando numa pesquisa para storytelling para crianças autistas, né? Então, você cria um personagem, dá a descrição e aí conseguir fazer esse personagem. E o Leonardo AI permite que eu pegue as características desse personagem, que ele chama de CID, tem um númerozinho, como se fosse o CPF ou o RG do bonequinho, e possa levar isso depois em outros prompts, quando eu vou criar o cenário, por exemplo. E aí eu obtive essa consistência do personagem em novo cenário.
para quem se interessar, tem bastante vídeos na internet, tutoriais aí que auxiliam. Eu posso fazer isso, então, uso educacional, criar essas imagens com uma finalidade didática no uso do dia a dia da minha sala de aula, com os alunos. E eles gostam bastante de fazer esse tipo de experimentação. Mas, Tony, qual é o fundamento teórico dessa tua apresentação? Agora eu quero puxar um pouquinho, né? Tudo isso que eu mostrei para vocês, eu posso, fundamentado das competências digitais para cidadãos, dar uma finalidade didático-pedagógica. Qual foi o raciocínio que nós criamos? E eu e o professor Igor Berderode, a gente procura sempre fazer esse link, né? Propõe as atividades para os nossos alunos, mas nós vamos lá para ver qual das competências, qual é o aspecto, qual é a abordagem que a gente está concatenando para fazer o uso aqui e o trabalho com os nossos estudantes. No caso, nós estávamos com essa atividade última ali na criação de conteúdo digital, né? Das 5 áreas ali, nós estávamos dentro da criação de conteúdo digital. Dentro delas, nós estávamos trabalhando o primeiro tópico, que é criar e editar conteúdo digital, certo? E dentro dessa criação de conteúdo digital, nós estávamos nos aspectos de desenvolvimento de conteúdo e a integração e reelaboração de conteúdo, próprio remix, tá? Que é uma abordagem que eu falei para vocês. Dentro do Digicomp, a gente tem sugestões de como trabalhar isso nos níveis básico, intermediário, avançado e altamente especializado. Então, fazendo um exemplo lá no nível avançado, né, olhando ali, nós tínhamos até exemplos de como nós poderíamos trabalhar e a descrição, né, dos conhecimentos necessários para fazer isso. Então, ampliando para facilitar. Então, com essa atividade, os nossos estudantes eles conseguiam se dar conta, então, que os sistemas de IA podem ser usados para criar automaticamente conteúdo digital, né? Desde texto, notícia, imagens, usando como fonte um conteúdo digital até existente. Só, olha só, tem um aspecto ético, crítico, e esse é que é importante a gente trabalhar com os nossos estudantes. Tais conteúdos podem ser difíceis de distinguir de criações humanas, que foi o caso lá daquela imagem, as fake news lá, né? As imagens fake, onde ali, por exemplo, o Papa estava usando aquele casacão branco, né? Como mostrado ali no início. E aquela foto foi uma criação totalmente feita por IA, porque o Papa nunca usou, aquela foto não foi batida, né? Então, importante os nossos estudantes se darem conta que eles vão encontrar imagens cada vez mais perfeitas, fidedignas, mas que podem ser falsas na manipulação da informação. Então, tem que ter esse olhar crítico. Então, também, né, a questão das outras competências, mas eu quis destacar isso. Também, observe, tem uma descrição aqui de uma competência que fala, né, da questão de incorporar conteúdo digital editado, reeditado, remixado, né? E aí tem um aspecto que é muito importante, né, que é um aspecto controverso da IA, que é essas questões da autoria da obra de arte, né? Quem é que vai ser acreditado pela criação? Quando é que é o remix? Então, despertar nos estudantes, nos próprios professores, a compreensão de que nós estamos entrando num novo tempo, né? E que nós temos que ter o cuidado com a ética no uso das ferramentas e também que nós vamos lidar com informações que vão estar contaminadas. Então, não é só uma questão de nós, educadores, profissionais de educação, fazer um uso ético, mas de saber que estaremos num mundo onde as informações nem sempre vão ser confiáveis. E muitas pessoas acreditam cegamente, né, no que encontram, às vezes, na internet. Chegando mais ao fim, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos numa época de desenvolvimento acelerado. Quem acompanhou no último mês os lançamentos de diversos concorrentes de inteligência artificial, sistemas, percebeu que o avanço da inteligência artificial é exponencial. Coisas que nós não conseguimos fazer lá no final de 2022, no início do ano passado, no final do ano nós já estávamos conseguindo fazer, e este ano nós estamos conseguindo fazer coisas muito mais avançadas
que os sistemas estão nos possibilitando. Quem assistiu às notícias das 2 últimas semanas, da OpenAI, da própria Google, eles mostraram funcionalidades que, quando estiverem disponibilizadas aos usuários, vão mudar e impactar ainda mais a nossa interação com a inteligência artificial. Aqui é só para vocês terem uma ideia da quantidade de sistemas e de ferramentas que surgem a cada ano, a cada dia. Para quem quiser se manter atualizado, nós temos aqui, então, um site, entre vários outros, mas a Futuripedia.io, né? Ela nos traz ali os lançamentos daquele dia, as novidades em diversas categorias. Tanto ferramentas de IA, quanto os agentes de inteligência artificial, os copilotos, que é uma área que mereceria aí uma palestra um outro dia só sobre isso. Tá? Mas não poderia terminar a nossa noite sem trazer uma reflexão sobre a questão da inclusão e de como a inteligência artificial ela pode ampliar o abismo, criar um abismo ainda maior entre aqueles que possuem o acesso a esses recursos e aqueles que não possuem. Nós, da educação pública, que temos numa instituição pública o papel da formação inicial, formação continuada, né, dos nossos estudantes, devemos pensar na possibilidade, na responsabilidade de que, principalmente aqueles estudantes que não têm acesso, né, aos recursos digitais, que eles tenham essa experiência de aprendizagem, essa experiência de uso dentro da instituição de ensino. Porque se ele não tiver dentro da instituição de ensino essa possibilidade de uso crítico, ético, criativo das ferramentas, das tecnologias digitais, incluindo a IA, a diferença, né, a concorrência com aqueles estudantes que têm acesso a esses recursos vai ser uma diferença, uma distância cada vez mais brutal. E já é um chavão, uma expressão da área, né, porque as pessoas se preocupam muito que a inteligência artificial vai substituir as pessoas. E uma frase que já virou chavão em quem trabalha na IA é que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas vai ser substituído por aquele profissional que usa a IA. Ou seja, quem não usa a inteligência artificial, ela provavelmente vai ser substituído por um outro profissional, pode ser até mais novo, mas que domina os recursos da IA, porque a produtividade desse profissional que usa a IA vai ser tão diferente, tão maior em relação ao profissional tradicional, que os especialistas apontam que esse sim é o maior gap, né, ou o maior risco. Então, de uma maneira ou de outra, todos nós temos que estar atentos a acompanhar esse cenário, essa evolução, para que possamos, sim, né, fazer o nosso papel. E assim, então, eu agradeço a oportunidade, vou estar aqui junto com a Carol para esclarecer, tirar as dúvidas, o que for possível da gente, né, no tempo que nos resta. Deixo aqui para vocês, né, o acesso, canal do YouTube, Instagram, mas agradeço, acima de tudo, aqui a oportunidade de estar com vocês. Ok, Carol? Obrigada, professor. Acho que todo mundo está, assim, um pouco em choque com todas as possibilidades que você trouxe, né? Eu até comentei aqui com um colega, eu me sinto engatinhando e você já chegou em Marte, né? Com a questão da IA. Mas é importante essa perspectiva que você trouxe de olhar para as potencialidades que nós podemos ver e utilizar na educação. Eu até coloquei aqui, né, o que
tem aparecido sobre IA na educação, a gente sempre vê algo como negativo, né? Então, eu coloquei, no caso das escolas do Paraná, que usam inteligência artificial para fazer lista de presença, né? Então, isso tem uma discussão. E também a defesa, né, que as pesquisas mostram que o tempo de aprendizagem é muito importante. Então, como isso pode ser utilizado para otimizar esse tempo de aprendizagem, por exemplo, dos alunos das escolas públicas. E o último, né, que eu acho que é o mais, que trouxe mais agito aí nas notícias, é em relação à formulação dos materiais pela Prefeitura, pelo Estado de São Paulo, né, através de inteligência artificial. Então, sempre quando nós olhamos para o uso da inteligência artificial vinculada à educação, é sempre como algo muito negativo, como a substituição da carreira docente, como a precarização do trabalho, como substituição, como baixos salários. E hoje você trouxe uma perspectiva que nos faz pensar muitas coisas, né? Principalmente desses alunos, desses estudantes que estão nas escolas, que têm algumas experiências em relação à inteligência artificial e uma lógica, muitas vezes, da educação, dos pesquisadores, enfim, da academia, de fazer uma negação imediata a algo que está surgindo sem muitas vezes conhecer. Então, eu falo, você pode não utilizar a inteligência artificial, mas conheça, saiba quais são as potencialidades, para que você possa explicar para o seu estudante, para que você possa dar como uma possibilidade, como uma ferramenta. Agora, negar esse tipo de ferramenta ao estudante vai fazer o que com esse tipo de profissional? Então, muito obrigada. Falou, eu já quero testar tudo, quero minhas aulas em francês, em inglês, enfim, muito obrigada. Carol, e agora... Carol, você falou uma coisa muito importante, né? A gente tem que também ter a consciência de que a inteligência artificial surgiu numa lógica de mercado, a gente não pode ter ingenuidade com relação a isso, mas muitas tecnologias, muitos recursos surgiram nessa lógica, nessa perspectiva, né? Por exemplo, a internet, ela não surgiu com finalidade educacional, mas nós, educadores, somos como o Robin Hood, né? Pegamos o recurso e subvertemos a lógica, que era de exploração, é a lógica de mercado, mas nós conseguimos fazer o quê? Direcionar isso com uma finalidade educativa. A inteligência artificial é uma ferramenta, é uma tecnologia. Se nós não usarmos isso no sentido de nos apropriar para ter um ganho, de potencializar o nosso ato educativo, vai ser só a lógica de mercado que vai estar usando. Então, nós temos que fazer esse uso disruptivo e até mesmo rebelde, mas num bom sentido, de melhoria dos processos educacionais. Não é de substituição, mas só é possível fazer isso quando nós temos o domínio, como tu falou muito bem. A gente tem que entender daquilo. A negação só nos distancia. E o que é pior, nos deixa ainda mais à margem para que os nossos estudantes usem isso de uma maneira totalmente sem consciência, sem compreensão, e pelo desconhecimento do professor, ele não vai conseguir nem dar um olhar crítico ou trabalhar esses aspectos com seus estudantes. Isso, e também no sentido de educar para o uso da inteligência artificial, porque muitas vezes nós simplesmente... mas os alunos... A gente recebe muitas vezes algumas devolutivas dos tutores que o estudante, ele não tira... O IA responde, né? Eu não tenho condições de dar uma resposta ou, enfim, alguma coisa mais específica. As tutores falam, poxa, mas eles nem se tiveram o trabalho de ler, né? Então, eles também precisam ser educados no sentido do uso que eles estão fazendo, né? Se a gente simplesmente negar e ficar só nos cantos ou nos grupos do WhatsApp reclamando sobre a utilização, pouco nós vamos fazer como educadores, não é? Isso. Professor, então, aqui continuando, nós tivemos muitos comentários, foram mais de 115 comentários aqui, eles estão comentando. É polêmico. É polêmico.
Aqui, a Djalma de Oliveira colocou: professor Luiz Ottoni, primeiramente, meus parabéns pela palestra, muito interessante. E quanto conhecimento, as possibilidades são diversas. E uma pergunta: existe a possibilidade da IA dominar os humanos? Pergunta de $1 milhão, hein? Não acredito nisso, né? E aí, com meu conhecimento técnico, eu não acredito nisso. Eu acredito que ela vai mudar a lógica de muitas áreas, né? A forma como muitas atividades são desenvolvidas. Ela vai entrar de maneira disruptiva, tanto quanto diversos outros movimentos tecnológicos também. A internet impactou muitas profissões, certo? E a inteligência artificial também vai fazer isso. A gente não pode se iludir. Mas daí a ter um domínio, aquela coisa meio de ficção científica, né, de destruir a humanidade, nesse sentido, eu não acredito nisso, não. Eu acho que aquilo ali é realmente por um lado assim que não é viável, né? A questão é, nós vamos ter cada vez mais dependência da tecnologia, o que já ocorre hoje, com relação à internet, energia elétrica e uma série de coisas, né? Se nós tivéssemos hoje uma queda da rede mundial de computadores da internet, muitas cidades entrariam em colapso. O mundo provavelmente entraria em colapso, né? Então, é a dependência excessiva do ser humano. Agora, como que a gente trabalha com isso, tendo competências, capacidades, raciocínio, uso crítico, ético, para que a gente possa saber com o que está lidando e com o que a gente consegue fazer, o que não consegue fazer, né? Então, eu creio que a liberdade ela vem da capacidade de operar sobre, né, o agenciamento. Eu acho que quando a gente desconhece, a gente é conduzido, né? Então, eu acho que tem que conhecer para poder se apropriar, né? Essa é a minha visão. Aqui a Alessandra Arantes, ela sugere um curso de extensão com professores, então arrasa essa palestra, ela está falando que quer mais. O Alex fez uma afirmação, né, que com a inteligência artificial poupamos tempo, a produção é acelerada. O desafio é descobrirmos as tarefas que vão nos restar, né? Criatividade. Criatividade acima de tudo, viu, Carol? Porque a criatividade, concatenar as informações, isso é uma atribuição do ser humano. Por isso que eu digo, o profissional competente que usa essa ferramenta, ele vai ser mais produtivo. Porque aquilo que é braçal, é que nem a gente, por exemplo, eu sou um educador, eu quero fazer um mapa mental. Quando eu vou criar lá um mapa mental, que eu vou usar a ferramenta, quanto tempo, às vezes, eu gasto arrastando, botando o texto, trocando a cor do fundo, fazendo uma linhazinha. Então, quanto daquele trabalho, do tempo que eu estou gastando para produzir, às vezes, um recurso educacional, é um trabalho braçal. O criativo, às vezes, ele se restringiu lá os 15 primeiros minutos, a revisão ali do que eu estava trabalhando, mas a maior parte do que eu estava fazendo, às vezes, é só uma interação braçal com o computador. Nesse sentido, a inteligência artificial pode otimizar o meu ganho para que eu seja mais criativo, teste possibilidades, faça materiais variados e escolha, sim, os materiais melhor criados, de uma maneira mais rápida. Nesse sentido, produtividade no sentido de produzir maior variedade, diversidade com criatividade, né? Eu acho que isso que eu me sinto empoderado nesse sentido, de poder expressar mais a minha criatividade. Em relação a um dos últimos slides, na redução das desigualdades, ou ampliação, na verdade, né? O Carlos Alexandre ele faz uma seguinte questão que eu acho bastante pertinente. Seria viável utilizar as inteligências artificiais para melhorar o quadro da educação em regiões onde o desenvolvimento educacional é baixo? Caso sim, por onde começar? Primeiro, né, não há resposta fácil, né, nem simplista. Gente, a inteligência artificial não é uma varinha mágica que vai resolver os problemas da educação, né? Tocou, resolveu todos os problemas. Isso seria muito ufanista, muito utópico, né? Mas ela tem que ser
aplicada junto com ações de valorização dos profissionais da educação, formação inicial e continuada, melhoria da infraestrutura das escolas, ou seja, tem problemas que são problemas da educação. Neste cenário de dificuldades, a IA ela pode entrar como numa composição de ações acertadas. Ela sozinha não vai ser capaz de nada, né? E tirar ela do rol de soluções talvez não seja esperto, digamos assim, né? Não seja uma ação sensata. Ela tem que, junto de uma série de outras ações, ela tem que ser utilizada. Agora, uma coisa que é importante, nós sabemos que nós temos limitação de recursos humanos, por exemplo, para produzir materiais para estudantes com necessidades especiais, com dificuldade de aprendizagem. Então, se o professor ele aprende a usar a IA e consegue usar a IA para lhe ajudar nessa sobrecarga de produção de outras mídias para alunos com dificuldades, eu estou facilitando o trabalho do educador, não é substituindo ele, né? Porque às vezes eu não vou ter um intérprete de Libras para cada aluno que precisa, não vou ter alguém que vai produzir material específico, eu não tenho equipe, não tenho recursos humanos, e aí acaba o meu estudante passando o ano inteiro, né, ali comigo, e eu não consigo dar atenção adequada. Às vezes até consigo atender um ou outro com alguma necessidade, às vezes tem um intérprete de Libras para atender um aluno, mas às vezes eu tenho um aluno com baixa visão e eu não consigo fazer o material para ele. Ou então tem um aluno com daltonismo, descromatopsia, e eu não consigo adequar as minhas imagens que eu já produzi. Então vejo que às vezes eu consigo atender uma deficiência e não consigo atender outras. Então eu tenho que usar, né, dos recursos da tecnologia para tentar atender ao máximo de alunos de estilos de aprendizagem possível, dentro do meu tempo finito, como educador. Então a IA vem me ajudar nesse sentido, não vem me substituir, nem vem me atrapalhar. Ela me ajuda a dar um atendimento melhor a esse público diverso que eu tenho na sala de aula, que é a realidade de quase todo educador brasileiro. É verdade. Professor, o Márcio Campos ele fez uma questão que se já existe alguma lei em nível nacional ou internacional que regulamenta o uso da IA em qualquer área. Esse é um esforço mundial, né? Nos últimos 2 anos, assim como eu mostrei aquele relatório de 2023 do Reino Unido, do Departamento de Educação do Reino Unido, sobre o uso da IA dentro das instituições de ensino, tá? Há vários países que estão fazendo seus estudos e há algumas políticas iniciais. Essas políticas iniciais elas não são tão detalhistas no funcionamento intramuros da escola, estão mais naquele sentido mais guarda-chuva, amplo das questões éticas, né? Mas há um movimento agora das instituições de ensino, da realidade mais local, em fazer as suas normativas, as suas regulações internas, institucionais. E esse é um caminho agora que está todo mundo em busca. É lógico que há aquele movimento mais reativo, daqueles que querem o mais rápido, da forma mais rápida possível, tipo proibir, restringir, né? Tipo, que é muito mais fácil você restringir e proibir do que você regular, né? Do que você orientar, né? O não é muito mais fácil, né, do que o sim. Então, essa preocupação e o movimento hoje é de produzir essas normativas institucionais. Não dá para deixar sem nenhuma normativa, mas tem que se ter o bom senso, né? Nesse momento é um momento de bom senso, não é um momento de proibição, mas um momento de bom senso, de regular e verificar os aspectos de uso e traçar as estratégias institucionais construídas junto com a comunidade, né? E aqui, para a gente finalizar, a professora Bianca Ribeiro dos Santos, ela fez uma pergunta, né? A cada dia a IA evolui. Então, vai ficar mais difícil ainda. Qual será o limite e como identificá-lo? Existe um limite? Será que a gente pode falar disso? Não acredito que exista um limite, né? Já tentaram, por exemplo, as pessoas diziam que teria um limite na questão da integração da tecnologia dos microprocessadores.
né? E cada vez eles estão mais rápidos, mais miniaturizados, né? Nós temos hoje um smartphone que tem uma capacidade computacional dezenas de vezes maiores que os computadores ali que nós usávamos na década de 90. Hoje, no smartphone que nós temos aí no bolso. Qualquer smartphone de entrada, ele é muito mais potente em termos computacionais do que um computador da década de 90. Então, veja assim, né, dos computadores pessoais, os PCs, lógico, né? Então, veja assim que é uma coisa muito rápida. E a IA, nos últimos 2 anos, ela está exponenciando. Nós temos que avaliar que a inteligência artificial ela vai estar junto com a internet das coisas, a IoT, Internet of Things, né? Então, na internet das coisas, né, ou seja, os dispositivos no nosso lar, a televisão, né, o smartphone, o computador, ou seja, o videogame, quase tudo que você tem dentro de casa, os dispositivos de comunicação, uma Alexa, né, tudo isso vai estar num nível de integração muito grande. Hoje em dia, o ar-condicionado, a máquina de lavar, forno de micro-ondas, geladeira, tudo isso vai estar permeado, interligado na internet das coisas, e a inteligência artificial vai estar embutida e interagindo conosco. Nós temos que nos preparar porque a capacidade de interagir por voz e por vídeo, ela vai nos levar a um outro patamar. Então, imaginem, vocês viram, quem teve a possibilidade de ver a demonstração da OpenAI, né, viu que você, num celular, estando conectado ali com a inteligência artificial, a pessoa estava resolvendo uma equação no papel de forma manuscrita e a inteligência artificial estava vendo ele escrevendo e não estava resolvendo por ele, mas estava auxiliando ele na resolução do problema, dando dicas, mas não resolvendo, orientando. Então, veja, isso é quase uma ação de tutoria, né, Carol? Não é mesmo? É quase uma ação de tutoria. Então, isso poderia ser em consertar um equipamento, a prestar um auxílio a alguma pessoa, né? Nós já vimos que, por exemplo, pessoas que... teve uma cena lá que a pessoa queria saber onde é que estava o óculos. Então, a pessoa que está, por exemplo, perdendo a sua clareza mental, né? Às vezes um Alzheimer, uma doença degenerativa, a pessoa pode ter, com a inteligência artificial, um auxiliar no seu dia a dia, ele relembrando, tomar remédios, fazer diversas coisas. Então, esses auxiliares, esses assistentes, eles vão ter um impacto profundo em nossas vidas e isso pode ser usado com finalidade educacional. Nunca no sentido de substituir, mas no sentido de tutorar, de auxílio. E os tutores, os educadores e os tutores na educação à distância, é o nosso foco aqui, né, Carol? Nós temos que estar atentos, porque isso pode nos permitir dar um atendimento de maior prontidão, de melhor qualidade e diversidade. Talvez até sendo capazes, eu não mostrei aqui, mas de usar bancos de questões para gerar questões específicas, né? Exercícios alternativos nas lacunas de conhecimento de um estudante. Hoje a gente não consegue fazer uma lista de exercícios para um determinado grupo de alunos que está com dificuldade num tópico X. Eu nem consigo detectar isso. Às vezes só vai detectar lá na avaliação final. Mas com a IA hoje, a partir lá do Moodle, de um banco de questões, em que a gente saiba qual é a área de conhecimento de cada questão, eu consigo ver o resultado dos alunos, verem qual é a dificuldade de um aluno, a inteligência artificial me ajuda a mapear isso, a análise de dados, que é o Data Science, ela faz muito bem, e eu posso criar um conjunto de exercícios customizado de acordo com a dificuldade de aprendizagem daquele grupo de estudantes. Se eu fosse fazer isso de forma braçal, individual, eu não tenho tempo para fazer, mas com a IA eu sou capaz de fazer isso, e lhe digo, eu acabei de fazer uma oficina junto com o professor Raimundo Ferreira, em Minas Gerais, nesse fim de semana, e ensinando a fazer esses bancos de questões, e a gente, assim, em questão de minutos, fazendo variações de questões e detectando perfil de aprendizagem, estilo cognitivo, e fazendo essa customização, né, trabalhando, né, essas oficinas com educadores. Isso nos dá um potencial imenso aí na área de tutoria, na educação à distância.
nunca para substituir, para auxiliar o trabalho do tutor, um aliado à sua tarefa. Sim, professor, muito obrigada pela sua participação. Agradeço a todos e todas que ficaram conosco até agora. O nosso link da lista de presença já foi disponibilizado. É um tema bastante rico, polêmico, não é, professora? Acho que a gente ficaria aqui, tenho certeza que todos que ficaram até agora, nós ficaríamos aqui mais tempo. Isso começa a borbulhar uma série de questionamentos, de pensar nos usos, né, que nós, enquanto professores, eles que estão se formando para serem futuros tutores, como poderão utilizar essas ferramentas. E é isso, eu acredito que você deu um pontapé inicial e que vai caber a cada um de nós, né, buscar aí essas referências. Então, já agradeço a disponibilidade dos slides. Nós vamos colocar depois na descrição desse vídeo o link para que vocês acessem os slides do professor. E desejar a você, professor, uma boa noite. Para quem vai feriar nesses dias, um ótimo feriado. E boa noite a todos e a todas. Boa noite, gente. Muito obrigado.